Os Pitaguari vivem em localidades diversas, entre municípios de Maracanaú e Pacatuba, distribuídos em 4 assentamentos específicos: Olho d'Água, Horto, Munguba e Santo Antônio dos Pitaguari. Sua história é antiga. Em 1665, houve uma série de conflitos que envolveram habitantes nativos, portugueses e holandeses no Ceará. Depois, os potiguaras formaram um grande aldeamento, Bom Jesus da aldeia de Parangaba. Grupos menores se destacaram e construíram as aldeias de São Sebastião de Palpina, de onde se originariam mais tarde as aldeias de Caucaia e a aldeia nova de Pitaguari. Índios de Parangaba receberam por data de Sesmaria posses de terras nas costas da Serra de Sapupara e na Serra de Maranguape. Índios de Palpina receberam suas terras na Serra de Pacatuba. O sítio Pitaguari é registrado como terra de posse indígena, registro de queixas contra poceiros que tentaram usurpar suas terras. Parte das obras hoje encontradas na localidade de Santo Antônio dos Pitaguari, como a igreja e o açude de mesmo nome, foram construídas à custa de trabalho escravo. Infelizmente, as queixas não param por aí. Bem, o conflito entre essa posse de terra que tinha por conta de poceiros, de governantes, né? Isso foi em 91, como nós começamos essa luta. Antes disso já tinha uma fartura maior aqui nessa área do Pitaguari, né? Como a terra pertencia, o Estado estava tomando de conta, como os fazendeiros, então estavam tendo no início, estava tendo muita fartura, muitos índios e não índios trabalhavam, né, para esse órgão, né, para essa EPAS, né? E quando chegou um certo tempo, essa fartura estava totalmente extinta, né? Toda a lavoura se sumindo, os matos tomando de conta da terra, né? As fruteiras, tudo isso estava se sumindo, se acabando, né? Os legumes também, milho e feijão não estavam mais plantando, né? Então eles estavam tomando de conta só mesmo olhando os patrimônios que eles diziam, né? Que eram essas casas antigas, né? Que tinha aqui, né? E alguns pés de planta, algum horto, né? Que tinha também umas famílias trabalhando em horto, né? De plantas enxertadas, né? Fruteiras, essas coisas. Então tinha só essas coisinhas aí. E um escritório ali. No início eu fiz uma ocupação de terra de 107 hectares de terra, no início, né? Numa terra que chamasse Alto da Balança, né? E eu batizei ela como Aldeia Nova, né? Nesse início. E viajei várias vezes para Brasília, né? Também por conta da gente querer a demarcação da terra, né? E não só os 107 hectares de terra. Hoje a nossa indicação é a homologação das nossas terras, porque ela foi demarcada e a gente está esperando alguns anos por essa homologação. Que já fizeram esse estudo, mas já está quase faz 5 anos. Então, assim, a primeira indicação dos Pitaguari é essa, até mesmo porque a gente quer que seja a primeira terra demarcada aqui no Ceará, porque 24 anos de Constituinte, nada de sair uma terra demarcada aqui no Brasil, no Ceará, né? Nossas reivindicações e as conquistas que nós temos foi através de muita luta, assim como dentro da nossa etnia a questão de terra. A questão da terra nós tivemos uma batalha grande, né, para hoje a gente conseguir a demarcação da terra. Mas para isso nós tivemos que retomar quase toda a metade da terra, né, que todos não... o órgão do governo ou as entidades que nos apoiam não dá muita força para que a gente possa fazer o trabalho legalmente. Então, quando a gente faz esse trabalho, né, eles acham que a gente usa de má fé, mas tem que ser assim para poder conquistar alguma coisa. O que eu achei desse processo da reintegração da terra é uma bênção que nós recebemos da nossa força dos nossos antepassados. Antes, na chegada dos portugueses colonizadores, ninguém tinha direito a nada, que era expulso da terra da gente. Onde eu e meu pai fomos expulsos de uma terra que nós temos aqui dentro da nossa área Pitaguari, que se chama um poceiro Fernando Façanha,
Esse é um osso duro de roer, muito difícil de desocupar nossas terras. A principal reivindicação dos povos indígenas em geral, como um todo, até aqueles que já têm uma terra demarcada, é de conseguir manter o seu território. Então a principal reivindicação é ter uma terra demarcada, uma terra protegida. Depois disso, do discurso de ter uma terra demarcada, aí vem se ter uma saúde diferenciada, se ter uma educação diferenciada e ter como o povo sobreviver dentro de uma terra delimitada. Hoje não podemos mais habitar um local e quando aquele local não estiver mais sendo propício ao desenvolvimento e à reprodução do povo, nós podemos migrar para outro território. Nós temos que permanecer, a partir do momento que o governo demarca aquela terra, a gente tem que ficar para sempre naquela terra. Porque a gente, a qualquer momento, pode ser atacado por esse processo. Inclusive, a gente sabe das histórias deles lá, que eu tenho gente minha que trabalha lá de chefe da área lá, e nós vamos ter que tirar essa pessoa dessa área nossa para que nós possamos circular com o nosso direito do que nós temos até a nossa terra. A gente, em partes, a gente luta pela luta, né? Você sabe que a nossa luta não para por aí, nós estamos conseguindo uma coisa e já estamos à procura de conseguir outra coisa, para que a gente possa amarrar o nosso direito, né? O nosso direito de vida, né? Porque se nós não assegurar o nosso objetivo, nós vamos chegar a lugar nenhum. Então, se nós estamos conseguindo passo a passo, nós estamos conseguindo. Pois é, a nossa indicação é pela saúde, é por casa, né? E, na verdade, tem hora que a gente investiga muito, é a terra mesmo, né? Porque no caso da homologação que eu falei agora. Mas em todo sentido, na saúde, na educação, em reconhecimento cultural, a gente começa a perceber que a gente tem que reivindicar mesmo, porque nós não estamos bem ainda, né? Então, a principal reivindicação realmente é ter o seu território livre, só para usufruto dos indígenas. Depois disso, se vem a discussão muito forte de saúde e depois de educação diferenciada. A nação Pitaguari passa hoje por um fenômeno peculiar. Se caracteriza como aldeia urbana, ou chamados índios de cidade. São avaliados nessa proximidade impactos positivos, como a troca de experiências de outras etnias ou lidar com assuntos do dia a dia. Os aspectos negativos dessa proximidade são a invasão de terras demarcadas, migração de indivíduos para a cidade em busca de empregos e problemas com a educação. Quem mais sofre é a população jovem. Mas muitos não sabem o que é uma organização, principalmente essa juventude muito nova, que hoje vive perdida no meio do nosso povo. E esse povo vai trazer a nossa educação para mostrar a nossa cultura para eles. Nós temos que ter muita luta, ter muita garra com esse nosso povo, porque ninguém acredita mais hoje naquilo que nós vivemos hoje. Mas os novos estão tomando conhecimento, acompanhando o ritmo da cultura, e nesse ritmo da cultura nós vamos ver o que eles fazem quando nós desocupar aqui que Deus nos chamar para a nossa viagem certa. Eu acho que isso é o importante para nós, que nós resgatemos as nossas brincadeiras com nossas crianças, que nós temos nossos jovens hoje voltados à nossa cultura indígena, porque nosso jovem está morrendo na droga, né? E então nós não queríamos escapar os nossos indígenas. Nós não queremos ver os brancos fazer isso não. Mas vamos resgatar os nossos jovens indígenas, trazendo trabalho para eles, trazendo um grupo de adolescência, para que eles também sigam o mesmo regime do nosso antepassado de respeito. Outro problema com essa proximidade são questões ligadas à saúde. Um dos principais problemas que eu encontrei desde que eu cheguei aqui é um índice muito alto de hipertensão e diabetes. E assim, em população jovem, trabalho no programa de saúde da família desde que foi implantado e nas outras unidades de saúde, geralmente hipertensão e diabetes era após os 40 anos, né? Os pacientes eram por volta dessa faixa etária. Já na comunidade indígena não, é paciente
A partir de 24 anos eu tenho pacientes com 24, 28, 30 e poucos anos. A nossa saúde, ela mudou a quando chega, vamos dizer assim, o mercado do branco, né? Que traz a galinha que é criada com hormônio, o porco. E aí a gente começou a perceber que a doença começou a assolar mais, né? Eles trouxeram o açúcar, trouxeram o sal. E com isso, nós passamos a ter uma saúde de má qualidade, porque no passado a gente vivia da caça, da farinha, a gente não usava o sal, não usava o doce. Aliás, a gente usava o doce, mas era o mel, então nós fazíamos nossas comidas com mel, mas o açúcar, a rapadura e o sal, a gente atribui agora um pouco do hormônio da galinha e a gordura de má qualidade do porco, que vai trazendo essas doenças, não só para o índio, mas para a humanidade toda. Além da caça e da pesca, a sobrevivência dos Pitaguari é garantida a partir do extrativismo vegetal e mineral, do artesanato, da agricultura familiar, além de um pequeno número de empregos formais, dentro da área indígena e informais nos centros urbanos de Maracanaú e Fortaleza. Em nível organizacional, houve um avanço para a melhoria da integração do grupo indígena e foi a criação da entidade Mãe Terra. E hoje nós cultivamos aqui a nossa hortaliça nessa nossa terra Pitaguari, que hoje se dá o nome Mãe Terra, que é um órgão novo criado agora há um ano. E esse órgão de um ano que nós estamos acompanhando é onde se envolveu-se todas as lideranças do Pitaguari em um local só, que é um Pitaguari em geral. Antes eram 4 aldeias, Santo Antônio, Olho d'Água, Munguba e Osso. Hoje se chama um Pitaguari só, com um conselho, por nome Mãe Terra. E esse conselho nós vamos lutar com o nosso povo até aonde eles tomaram conhecimento. Que eu pretendo deixar através do meu trabalho, né, é uma forma de deixar experiência para as crianças, que mais na frente eles é quem vão dar, né, continuidade em todos os trabalhos. Um processo de formação de liderança, né? Conforme o desempenho de cada jovem, né? O interesse pela luta, pela terra, é repassado nas escolas. E isso, cada jovem vai participando, tem as assembleias, tem as manifestações, as retomadas. Então o desempenho de cada jovem é que torna ele ser uma liderança futura, né? Conforme o modo de luta, o conhecimento, a forma dele defender a própria terra, se trajar, defender a própria cultura, nas pinturas. Tudo isso nem fosse uma capacitação para ele chegar ao nível de uma liderança, estar representando e defendendo seu povo. A educação avançou bastante. Quando a gente deu início à educação indígena, que aqui no Pitaguari, nós não tínhamos muito êxito, nós não tínhamos assim, muita força de vontade da nossa própria comunidade. Aí, então, mas como a gente não desistiu, a gente foi em frente, lutamos, batalhando. Hoje a educação ela avançou muito. Temos 3 escolas indígenas, né? Temos a escola do povo Pitaguari, foi onde a gente iniciou. Aí depois veio a escola Chuí e agora a Itaara, né? Na Munguba, né? Onde a gente tem avançado muito. O pessoal vieram acreditar mais no nosso trabalho. Nós temos todas as disciplinas, né? Dentro da convencional
mas também dentro do nosso objetivo, que foi fundado a escola, né, indígena, que são costumes, crenças e tradições, né, ensinados dentro da escola. Nós trabalhamos especificamente de segunda-feira, né, nós temos o toré, né, para iniciar as aulas, para a abertura da semana. Né. O toré para nós, né, como falado, a crença, né, é a nossa religião. Aí se fala do toré, dentro dele vem a questão da gente passar as pagelanças, né, todas as curas. Essa é a nossa religião que é passada dentro da escola. E a gente sempre teve aquela coisa indígena. Até hoje eu tenho aquilo, sabe? Eu gosto muito da minha adoro isso. Eu não perco ela por dinheiro nenhum. Onde eu passo, eu digo quem sou eu. Né? Quem sou eu? Sou agente indígena, trabalho na comunidade mesmo. O que marcou muito, né, foi a questão da espiritualidade em relação às matas, né? Os animais, os insetos, as coisas, tudo isso foi quem me ensinou, né, a ter uma energia maior, né? Como índio, né, com uma experiência maior, como a minha professora, como a Mãe Terra, né, a natureza, que é realmente a minha professora. Foi quem, não só as pessoas dizem assim, que você tem esse conhecimento, esse saber através dos seus antepassados. Não. O próprio índio aprende, né, os seus conhecimentos através da natureza. A gente vai estudar a natureza com a experiência, a espiritualidade, o vento, o som dos pássaros, né, tudo isso faz com que a gente aprenda alguma coisa, né? Eu nasci aqui, né, nesse local que nós estamos. Então a principal lembrança que eu tenho, que não tinha tanta presença de pessoas forasteiras, era de poder correr tudo isso daqui, de ir para a serra, caçar, fazia as armadilhas no sábado, no domingo ia pegar as caças, de pescar e de estar livre, de a qualquer momento poder abrir a porta da casa e sair e brincar, sem se preocupar com quem iria passar, quem é aquela pessoa que está passando estranho dentro da aldeia ao redor de casa. Então, assim, essa lembrança que eu tenho de criança, eu queria que meus filhos, meus sobrinhos, meus netos pudessem ter novamente isso, mas infelizmente isso acabou dentro da nossa aldeia. Agora a gente tem uma preocupação do território invadido, o que é que vem de fora para influenciar as nossas crianças. Então é muito difícil para nós, enquanto liderança, para as escolas indígenas que estão aí, para os professores indígenas, trabalhar esse tempo passado que nós tivemos. Respeitoso, e a gente, bastava os nossos pais olhar para a gente, nós estivéssemos aqui conversando, eles estivessem conversando aqui com a pessoa, e as crianças passavam meio só mais trabalhar, pronto. A gente já luxava e não tinha palavra para responder mais, porque já tinha dito tudo, só ia olhar. E hoje nós não temos mais isso. Eu acho isso muito importante. Meu pai era pescador, meu pai era caçador, meu pai era agricultor. Ele foi aposentado pela agricultura, ele nunca trabalhou a ser ninguém, só trabalhava para ele, não se vendia nada. Lá em casa nós não se vendia arroz, nós tínhamos de 150 sacas de arroz, meu pai plantava. E a gente junto com ele. Lá em casa tinha negócio de ninguém mais cedo de dormindo, não. Ia pro roçado, já ia pra aula. Se estudasse de manhã, à tarde ia pro roçado. Mas lá em casa meu pai foi criado, a gente foi criado todo mundo assim. A minha infância foi nascida em uma barraca de palha, aqui próximo a uma terra de outro poceiro que se chama Olho d'Água dos Prata. E essa nossa cultura de lá foi criada na beira de um açude, através de corró, que se chama cará, muito pequeno, pescado, cultivado da nossa cultura, o beiju, para chegar a farinha feita no caco de barro, que isso, hoje ninguém fala mais isso, hoje é uma casa de farinha. Mas antes minha mãe ralava a mandioca, fazia o beiju, tirava uma parte da massa para fazer a farinha para a mistura do nosso cará. Isso era maravilhoso, hoje apesar de não ter meus pais, né, já faleceram meus pais, mas a nossa cultura passada era completamente diferente, né? Era a cultura mesmo indígena, era a cultura indígena mesmo. Hoje você olha para o lado, estamos resgatando aquela coisa que era nossa, né? Mas no passado, nós vivíamos de quê? Da batata doce, da pesca, dos roçados, né?
da farinha de mandioca, o beiju passado a farinha passada no caco, teve o beiju que chamava grolado, né? Hoje nós se chama beiju no mar de nós, era grolado mesmo. Cozinhava a batata, assava o peixe na brasa e comia com batata, isso era maravilhoso. Macaxeira a gente tinha suficiente, nós tínhamos nossa batata doce, nós tínhamos nosso peixe, nós tínhamos nossa casa, nós também vivíamos da casa. Oh, Senhor, as minhas brincadeiras de crianças. As nossas brincadeiras eram umas simples cabanas no meio da mata para fazer guisado. Brincadeira de criança brincava demais, brincava de esconde, brincava de ciranda, né? Também hoje que a gente quer voltar na vida, né? A mais forte é a essência. E hoje, quando a gente vê que eu tive essa criação, que a gente não vê hoje, é a questão da criança respeitando os idosos. Porque na minha infância a gente não era que fosse obrigado, mas a gente sentia aquela necessidade de passar por um deles e dar a bênção. E hoje a gente não vê mais isso. Então é uma coisa muito forte quando eu vejo, quando a gente para com os meninos e vai conversar com o idoso. Isso é uma das coisas que mais mexe com a gente. E outra que a gente hoje vivencia isso é os rituais na mangueira que a gente faz. Mas a minha infância é justamente essa coisa idosa. A troca de conhecimento com eles. Nas minhas histórias, sempre eu lembro do fato que aconteceu quando eu era criança, que foi, o papai me convidou para ir até um rio, aliás, estava seco com pouca água, e ele levou uma coité, uma cuia, vamos dizer assim. Chegando lá no poço, lá ele começou a secar o poço e eu olhando ali para ver o que é que era. E aí quando estava um pouca água, aí surge um camarão grande, que é o pitu, né? E aí ele arrancou as patas e jogou aquele camarão para mim. E aí isso marcou, porque a avó fez uma comida bem gostosa com ele. Mas o que marca na minha história é que Pitaguari é comedor de camarão. E aí aconteceu esse episódio, aí ficou aquilo, né? Até hoje eu lembro desse episódio. O povo pitaguari não precisa resgatar a identidade. Isso eles já têm. Eles precisam de respeito, precisam continuar tendo forças para preservar suas origens, sua cultura, o amor que tem a terra, suas famílias. Esse sim é o legado que vão levar para a eternidade. O que eu tento deixar como legado, como futuro, é aquilo que eu já recebi dos meus ancestrais, né? Que é a nossa cultura, né? Porque a cultura é a identidade, a cultura é o autossustento, a cultura é a força de um povo, né? Então, de todas as formas, eu tento deixar a minha cultura, ou a nossa cultura pitaguari. Mas eu acredito que a herança que eu vou deixar é o tudo, né? A cultura, a terra, tudo isso aqui faz parte da minha luta, do início de tudo, né? E para mim, a minha comunidade ganhando isso aí, com certeza vai lembrar que teve alguém que começou, né? Que lutou muito para hoje conquistar esse espaço, né? Essa cultura que a gente tem hoje, essa terra, né? Essa educação diferenciada, esse CRAS indígena, esse polo básico que está aí dentro da aldeia, né? E tudo isso tem uma parte da minha palavra, do meu esforço, né? Cobrando, né, dos governantes aí, do município, como também em Brasília também, em relação à demarcação das terras. Para mim tudo isso aí é uma herança que eu vou deixar para todos. Penso que o trabalho das lideranças, de reunir o povo, de ser o líder, de ser a referência, o que passa pela cabeça da gente é que podemos deixar para as nossas gerações futuras, nossas crianças que hoje estão nascendo, nossos jovens que já estão dentro do movimento indígena, ser uma referência como líder, uma referência como pessoa, uma referência como um ser humano que tem um movimento desse tão difícil que é você se afirmar, você defender uma terra, você defender um povo e isso com orgulho e passar isso para gerações futuras e não se envergonharem com a identidade indígena que tem e de sempre defender e de sempre fortalecer. Então eu acho que isso
não só eu como liderança, mas todas as lideranças Pitaguari, lideranças indígenas do Brasil, entendem que tem que deixar para gerações futuras um legado de ética, de honestidade e de esse orgulho mesmo de pertencer a um povo, de ter uma história por trás disso. Eu me sinto muito maravilhada por conta de saber de onde eu vim, né? De saber quem é meu povo, de saber a minha cultura, as minhas tradições, de saber também que, por eu ser também filha de pajé, também é muito forte isso, por eu ter uma ligação muito forte dentro da espiritualidade também. Nem todo povo, né, tem essa ligação, aliás, nem todo jovem. E isso para mim é muito bom, eu sou capaz de dar a minha própria vida pelo meu povo, os ideais, a forma de lutar aquilo que o meu povo do passado não teve, né, que é a terra.